Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a gentileza do vereador Adriano, primeiro secretário da mesa, a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Ovino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reunidos-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Ovino Coelho de Ávila, tendo o primeiro e segundo secretário os respectivos titulares. Atendo-se ao livre registro, fora constatada a presença do número mínimo de vereadores para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Adriano de Brito, que realizasse a leitura das atas da 6ª e 7ª sessões ordinárias, que, uma vez realizadas, foram postas em votação e aprovadas por unanimidade. Continuamente, o presidente requeriu ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta da ordem do dia. Ao final da leitura, coube ao presidente requeriu ao segundo secretário que verificasse a existência de vereadores inscritos para o expediente. Constatou-se a inscrição dos vereadores Amaury Valdemar da Silva, PMDB, Wallace Silvanino de Souza, TT, do PDT, Adriano de Brito, do PR, e Sanderson de Jesus, do PMDB. Na tribuna, o vereador Amaury Valdemar da Silva fez referência ao abandono das obras do posto de saúde de Hipotecas e seu estado atual. Mostrou fotos do descaso com a obra há mais de 2 meses e com apenas 2 funcionários de realização dos trabalhos. Mudando de assunto, falou acerca do estreitamento da Foz do Rio Araújo pela Casan e da falta de atitude do superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município, que não intervém na obra e que a mesma é a responsável pelas recentes cheias da Avenida Presidente Kennedy e imediações. Disse que aguardará uma atitude do Executivo Municipal acerca desta intervenção da Casan na Foz do Rio Araújo e, caso não haja uma tomada de providência, denunciará os órgãos competentes. Referiu-se à publicidade institucional do município, questionando os meios utilizados e o cabimento de uma CPI para tal. Por derradeiro, disse que confirmou a observação que tivera feita, segundo a qual a Secretaria da Receita Municipal, a Secretaria da Receita Municipal efetuou englobamentos de unidades autônomas de IPTU 2015 e está havendo lançamento retroativo de IPTU, onde os contribuintes já haviam efetuado os pagamentos. Na tribuna, o vereador Wallace Silvanino de Souza desculpou-se ao presidente por seu comportamento na sessão ordinária anterior, fruto de uma discussão de proposições em que não era favorável. Fez referência ao IPTU 2015 no que tange ao englobamento das unidades tributárias, bem como o serviço da própria confecção de carnê. Criticou o atendimento do público da unidade da Celeste Cobrasol, solicitando uma posição urgente do PROCON municipal. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, realizando as saudações de estilo, ressaltou os trabalhos do fotógrafo Rony e as imagens registradas por este profissional no Carnaval 2015. Fez referência ao pronunciamento do vereador Amaury Valdemar da Silva quanto ao estreitamento da Foz do Rio Araújo e às cheias que assolaram Campinas. Nota que outro ponto de alagamento estão sendo detectados, como no Cobrasol e no Roçado. Mudando de assunto, suscitou a importância da campanha de prevenção de câncer de mama, citando o caso concreto de atraso pelo Serviço Público de Saúde Pública Municipal na prestação de exames de mamografia e ultrassonografia. Relatou os benefícios da PEC 01 de 2015, que tramita na Assembleia Legislativa e que também teve o apoio do deputado estadual Mário Marcondes, do PR, que assegura aos hospitais filantrópicos catarinenses recursos financeiros desenvolvidos de forma espontânea pelos poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público ao Executivo. Terminou seu pronunciamento convidando os coordenadores das comissões, bem como os vereadores que exercem funções nas respectivas comissões permanentes, para uma reunião conjunta na sala das comissões, a realizar-se na sexta-feira, 27. Visando a distribuição das proposições de trâmite na casa, livre na tribuna para o exercício da palavra, o vereador Sanderson, este declinou a fala. Não havendo mais vereadores inscritos, o presidente passa a ordem do dia. Na pauta, apenas o projeto de lei 110/2014, onde o senhor presidente requer ao primeiro secretário a leitura do parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, que, uma vez realizada, fora posto em discussão. Na tribuna, a vereadora Sandra Martim, PSDB, demonstrou-se contrária à proposição, ressaltando posicionamento próprio, questionando como fora conduzida a audiência pública que tinha
o projeto de lei 110/2014 como objeto. Na tribuna, o vereador Amaury Valdemar da Silva concordou em parte com a vereadora Sandra Martins, mas ressaltou estar consciente em seu voto e que a audiência pública realizada não fora tão evasiva e sim importante. Em a parte, a vereadora Sandra Martins reitera sucintamente seu pronunciamento anterior e o vereador Amaury Valdemar da Silva adentra o mérito da proposição e defende sua aprovação. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir o projeto de lei 110/2014, coube ao senhor presidente colocá-lo em votação, o qual fora aprovado em processo de votação nominal e em primeira discussão por 9 votos favoráveis e 2 contrários, sendo estes últimos os vereadores Sandra Martins e Francisco Bento Costa Silva, do PT. Não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente recorre ao segundo secretário que verifique a existência de vereadores inscritos para uso da palavra na explicação pessoal, onde fora constatada a inscrição do vereador Cloni Capistrano. Na tribuna, este vereador voltou à questão dos investimentos na área da saúde pela administração municipal e a falta de contrapartidas governamentais em função da perda dos prazos e pedido de informações. Falou da situação das policlínicas, citando o gasto na unidade de Forquilhinhas e a precariedade da obra. Em a parte, o vereador Amaury Valdemar da Silva ressaltou que o problema já vem da administração passada, que a empresa que realiza a obra é a que mais ganhou licitações em São José. Retornando com o uso da palavra, o vereador Cloni requereu providências junto à Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável acerca do que ocorre na foz do Rio Araújo, terminando seu pronunciamento parabenizando o senador Luiz Henrique da Silveira, PMDB, pelo advento do seu aniversário. Tendo a palavra o vereador Sanderson de Jesus, este apenas suscitou urgência no que ocorreu no Rio Araújo e sugeriu o convite à Secretaria de Saúde para comparecer à Câmara Municipal e prestar esclarecimentos acerca da notícia que envolve as obras da Policlínica e Unidade de Pronto Atendimento de São José. Ato contínuo, o senhor presidente reitera o convite da excelentíssima prefeita a todos os vereadores para a inauguração do CI Júlia Francisca dos Santos, a se realizar no bairro de Forquilhinhas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou, em nome de Deus, a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, a se realizar no dia 2 de março de 2015, em horário regimental. São José, 25 de fevereiro de 2015, Orvino Coelho Avra, PSD presidente, Neri Amaral, PMDB vice-presidente, Adriano de Brito, PR, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, do PT, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao vereador Telmo Pedro Vieira e Moacir da Silva, sinto-se em casa, e solicito novamente ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias da pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 25 de fevereiro de 2015, Reunião ordinária do dia 2 de março de 2015, segunda-feira. Correspondências recebidas. Ofício número 048/2015, do Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo ao presidente desta Casa, comunicando que foi assinado o termo de convênio 012/2015 da Fundação Municipal de Cultura, que celebra de si o município de São José, por meio da Fundação de Cultura e a Associação Catarinense de Pesquisa e Desenvolvimento da Cultura Cigana, através do processo administrativo 1801/2015. Ofício número 49/2015, do Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo ao presidente desta Casa, comunicando que foi assinado o termo de convênio 08/2015 da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, que celebra entre si o município de São José, por meio da Fundação Municipal de Cultura e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela Azul, através do processo administrativo 2348/2015. Ofício número 56/2015 da Secretaria Municipal de Educação ao presidente desta Casa, encaminhando termos de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e diversas entidades filantrópicas. Matérias do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 11/2015, de autoria do vereador Sanderson Messias de Jesus, que declara de utilidade pública a Associação de Escolinhas de Craques da Colônia Santana, nesse município. Moção número 1 de 2015, do vereador Adriano de Brito, ao presidente desta Casa, na forma regimental, vem, através do presente, solicitar que seja encaminhado moção por ato de bravura aos soldados da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Vitor Hugo de Ferreira da Silva, Jefferson Sagaz Silva, Diego Moreira Lopes e Alisson Fernando Seara Pereira, por ato de bravura e zelo no desempenho de suas funções durante o resgate de uma família em uma casa alagada no bairro Ipiranga, devido às fortes chuvas do dia 13 de fevereiro de 2015. Requerimento do vereador Wallace Avanir de Souza ao presidente desta Casa, com fundamento no artigo 156,
com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Adriana Dal Ponte, solicitando informações na área da saúde conforme segue. 1. Quais são os exames e as respectivas quantidades mensais que o município oferece diretamente à população, o tempo de espera para cada um, se há fila de espera para os mesmos, encaminhando-a, bem como as mesmas informações dos exames fornecidos através de cotas do Estado. 2. Encaminhar a relação do número de composição das equipes de estratégia da saúde da família, ESF, na rede, especificando a quantidade de cada unidade de saúde e informar como funciona o atendimento do médico clínico geral e se as equipes do ESF atendem a demanda mensal na sua totalidade a cada bairro ou unidade de saúde. Informar também o número de médico ginecologista, pediatra e dentista na rede municipal de saúde, encaminhando a relação dos mesmos, bem como a demanda mensal de cada um, e informar se cada unidade de saúde conta com esses atendimentos e como são realizados os agendamentos para essas consultas, se há fila de espera para o mesmo, encaminhando-a. 3. Quais os atendimentos de especialidade e a quantidade de cada um que o município disponibiliza na rede municipal de saúde, em quais locais são disponibilizados, como funcionam os agendamentos para esses tipos de atendimento, se há fila de espera para esses casos, encaminhando-a e como os usuários são encaminhados para as cirurgias, caso tenha indicação médica. 4. Em relação ao programa de saúde da família, no que diz respeito aos casos de câncer de mama ou de colo de útero, informar quais são as medidas de atendimento para o diagnóstico precoce e como são encaminhadas para o tratamento imediato, a quantidade mensal disponibilizada para cada um, bem como se há fila de espera para os mesmos, encaminhando-a. 5. Informar como funciona o ambulatório de saúde mental no município, o número de médicos psiquiatras que atendem a população, o número de vagas para atendimento mensalmente, bem como se há fila de espera para esse tipo de atendimento, encaminhando-a. 6. Informar como é realizada a prestação de serviço de fisioterapia, qual o local da prestação do mesmo, a quantidade mensal de cotas fornecidas pelo Estado, se for o caso, bem como no município, e se há fila de espera para este atendimento, encaminhando o número de usuários que aguarda pelo atendimento. 7. Com relação à marcação de exames e cirurgias de alto custo, informar quais são os critérios para agendamento e atendimento dos mesmos e como os usuários devem proceder para receberem a solicitação e autorização do exame e cirurgia, bem como se há fila de espera para os mesmos, encaminhando-a. Pedido de informações do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima à Secretaria Municipal de Assistência Social para que seja encaminhada a esta casa as seguintes informações acerca dos conselhos tutelares do município de São José. 1. Relação em meio físico e digital, contendo todos os dados dos conselhos tutelares do município de São José, especialmente o endereço físico e o número de todos os conselheiros titulares, o prazo de mandato, a lei municipal, o regimento interno, o e-mail, o telefone fixo local, o número de telefone da denúncia nacional, o telefone celular dos plantonistas, bem como o endereço do site na internet, onde constam esses dados, disponíveis para a população josefense, além de detalhes do que é esse órgão, o que faz, como atua, entre outras informações relevantes. 2. Relação contendo o valor das despesas públicas executadas com os conselhos tutelares do município de São José, relativas ao exercício financeiro de 2013 e 2014, segregadas por grupo de natureza de despesa, pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos. 3. Relação contendo o valor da despesa orçada para os conselhos tutelares do município de São José, relativa ao exercício financeiro de 2015, segregadas por grupo de natureza de despesa, pessoal e encargo social, outras despesas correntes e investimentos, indicando o número e nome da atividade e o nome da unidade gestora a que está vinculado o orçamento geral do município. 4. Indicação do nome completo,
cargo, telefone e e-mail do responsável, gerente, diretor ou secretário, por receber, processar e viabilizar o atendimento às demandas dos conselhos tutelares instruídos pelo município de São José, objetivando garantir o seu pleno funcionamento e o cumprimento de suas competências. 5. Cópia do alvará de funcionamento e localização dos conselhos tutelares instituídos no município de São José. 6. Cópia do certificado ou nota fiscal do último serviço de detetização, desbaratização e desratização contratado e executado nas unidades físicas das sedes dos conselhos tutelares instituídas no município de São José. 7. Relação em meio físico e digital, contendo toda a equipagem atual dos conselhos tutelares instituídos, detalhando a quantidade, o bem, a marca modelo e o estado físico, excelente, bom, regular, ruim, péssimo, com destaque para os automóveis, notebooks, computadores, desktop, data show, impressoras, ar-condicionados, refrigeradores e bebedouros. 8. Informações se o município de São José já efetuou o cadastro para receber os kits para os conselhos tutelares da Secretaria de Direito Humano da Presidência da República, para apoiar o município na garantia dos direitos da criança e do adolescente brasileiro, no sistema de distribuição acessível em http://sig.sdh.gov.br, conforme informativo, equipagem nos conselhos tutelares acessível em http://go.gl/AZT/AZJ. 9. Informações se o município de São José já requisitou doação de bem apreendidos à Inspetoria da da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis para a equipagem dos conselhos tutelares, requerendo, por exemplo, veículo, notebook, computador, desktop, impressora, câmera fotográfica, data show, filmadora, GPS de mão, HD externo, pendrive, roteador wireless, scanner de mão, smartphone, telefone sem fio, televisor e, inclusive, brinquedos para entreter as crianças durante o atendimento. Do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, à Secretaria Municipal de Saúde, para que apresente informações quanto à revogação por parte do Ministério da Saúde, via portaria número 120, publicada no Diário Oficial da União, de 11 de fevereiro de 2015, da habilitação do município para a construção de UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, especificando os motivos que levaram o município a não apresentar em tempo hábil as informações necessárias à liberação de recursos por parte do governo federal. Indicações. Do vereador Orvino Coelho de Ávila, prefeita municipal, solicitando que seja reivindicada a doação junto à União para a prefeitura do terreno que se localiza entre a Rua Cassol e a Rua Joaquim Vaz, bem como entre a Rua João Crumiché e a Rua Sebastião Lentes, conforme imagens anexadas. Ao secretário da Infraestrutura do município de São José, solicitando que seja providenciada a limpeza das galerias da Rua Valentim Antônio da Silva, atrás da DVA. Do vereador Adriano de Brito, ao secretário da Infraestrutura, solicitando o serviço de tapa-buraco no asfalto da Rua Nossa Senhora do Rosário, em frente ao número 27, no bairro Floresta. Do vereador Sanderson Messias Jesus, a secretária municipal de Segurança, Defesa Social e Defesa Civil, a implantação de lombadas em toda a extensão da Rua Celino Pereira, bairro Hipotecas. Ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da Rua Guilherme Jacob Bush, bairro Ipiranga. Ao mesmo secretário, solicitando a limpeza do Rio Três Henriques, próximo ao Conselho Comunitário de Areias, bairro Areias. Ao secretário municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando a implantação de uma faixa de pedestres na Rua Valdomiro Faria da Silva, próximo ao Colégio Conquista, bairro Hipotecas. A secretária municipal de Segurança, solicitando um estudo para a implantação de semáforos nas rotas da Rua Otto Júlio Malina e Rua Vila Lobos, Campo da Amizade e na Avenida das Torres. Ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da Rua Quilano Rames, próximo ao trevo do loteamento Senino Martins, bairro Hipotecas. Ao mesmo secretário, solicitando a limpeza do terreno pertencente à Prefeitura na Rua João de Barro, loteamento Zanelato, bairro Serraria. Ainda mesmo secretário, solicitando soluções no escoamento da água na Rua Otto Júlio Malina, próximo à Agropecuária Souza.
ao secretário municipal da Infraestrutura, solicitando a limpeza da rua Cândido Portinari, bairro Real Parque. A secretária municipal de Segurança, solicitando reparos de pintura e faixa de pedestre na rua João Grumichã, em frente ao mercado Suprimais, bairro Roçado. A vereadora Sandra Pereira Alves Martins, da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, à Secretaria da Infraestrutura, que realize a limpeza de bueiros, a rua Saturnino de Champs, Praia Comprida, e também da fossa que por esta rua passa. Com as últimas chuvas, a rua veio encher, sujando e alagando algumas casas. Do vereador Wallace de Souza ao diretor do PROCON de São José sobre a necessidade urgente de uma fiscalização na Agência Regional da Celesc, localizada no bairro Cobrasol, em virtude do deficitário atendimento prestado aos moradores de São José. Matéria da ordem do dia. Em discussão única, requerimento do vereador Wallace Avanir de Souza, à prefeita municipal, requerendo que remeta a esta casa informações com a devida e completa prova documental a respeito dos motivos que levaram à revogação da destinação dos recursos federais da ordem de R$ 2 milhões para a construção da unidade de pronto atendimento no município de São José, conforme aduz a portaria número 120, de 11 de fevereiro de 2015, do Ministério da Saúde. Em segunda discussão, parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei número 110 de 2014 do vereador Neri Oswaldo Amaral, que altera o artigo 1º da Lei Ordinária Municipal número 4742 de 18 de fevereiro de 2009. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 002 de 2015 da Prefeita Municipal, que institui o Jardim Botânico Municipal de São José e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ambos vinculados à Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da outras providências. Senhor presidente. Livre a palavra na hora do expediente. Eu solicito ao vereador Neri a gentileza de nos informar se existem vereadores inscritos para o expediente. Alô? Sim, senhor presidente. O vereador Wallace, TT, e o vereador Amaury Valdemar da Silva. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador TT. Senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores, munícipe que nos assiste aqui em plenário, munícipe que nos assiste pela rádio, pela net, né? Tem 3 assuntos para tratar nessa noite. Um dos assuntos, eu recebi um e-mail hoje de um morador da Serraria, reclamando a questão de assaltos e a insegurança que está na cidade de São José. Eu tinha feito uma indicação no dia 30 de junho de 2014, pedindo projetos especiais para melhorar as pracinhas lá da comunidade, colocando energia, mais iluminação, porque a escuridão está ainda, né, acontecendo naquela localidade, e isso já é um causador daqueles elementos que ficam na rua para fazer o mal. Então eu recebi um e-mail desesperador, gostaria de pedir mais uma vez ao comandante do 7º Batalhão que tome providências. Também fiz essa indicação no dia... para o comandante foi 13 de outubro de 2014, pedindo que tomasse uma providência, colocasse policial em ronda extensiva, ou a pé, ou a cavalo, ou, enfim. A gente vê muito aqui no centro histórico também, assim, mas eu penso que o comandante poderia dar uma atenção nesses bairros que são mais carentes, como a Serraria. Hoje houve um assalto lá, assaltaram 5 mulheres no ponto de ônibus de manhã cedo, 8 horas da manhã, levaram os pertences, bolsa, 8 horas da manhã, dizem que é um carro preto que já está atacando já mais de uma vez. Então, pedir o policiamento que possa ser um pouco mais ostensivo naquela região. Outro assunto que me traz essa tribuna é referente ao PROCON. Eu vi uma matéria hoje no Face da Prefeitura, no site da Prefeitura, que diz aqui, com base na decisão do Sistema Estadual de Defesa ao Consumidor, que é composta pelos PROCONs do município, eles vão
começar agora uma fiscalização mais forte nos postos de combustível. Todo mundo sabe a alta que houve o combustível e é uma situação complicada, porque não há fiscalização, então eles colocam o preço, o aumento, a gente não sabe quanto que estão pagando combustível, se está exagerado ou não está. Também voltando ao assunto, eu fiz uma indicação para ele, para o diretor do PROCON, em dia 10 de julho de 2013, quando houve um aumento de 15% do dia para a noite da gasolina no município. Todos praticam o mesmo preço. PROCON ficou de dar uma resposta. Naquela época, de 2013, agora de novo os postos de combustível fazem o que estão fazendo, o preço é tudo tabelado, um baixa 2 centavos, 3 centavos, mas no fim a gente fica aqui falando, debatendo, mandando indicação para os órgãos competentes, que é o PROCON, e a gente não tem a resposta eficaz que possa dar para o morador, para a pessoa que mora em São José. Então, acho que o PROCON gostaria que me desse uma informação, ou então a gente vai fazer um requerimento pedindo as informações necessárias para ver se a gente consegue dar uma resposta para o morador de São José. E, de novo, eu volto a falar do IPTU de São José, a falta de transparência que o governo tratou com todos os moradores da cidade de São José. Estou trazendo prova, aqui é prova, porque está aqui na minha mão, carnê de contribuinte que pagou taxa de lixo de garagem coberta, contribuinte que não pagou da descoberta, que dá um valor significativo para cada morador. E, além disso, do valor, é a falta de transparência, porque o cidadão recebeu o seu carnê do IPTU, como já vim falando aqui, que não está que está incluída a taxa de lixo da garagem e o contribuinte paga sem saber. Aqui é um edifício na rua Manuel Loureiro. O contribuinte aqui, nessa ocasião, ele tem um residencial com 109 metros quadrados, o apartamento dele, recebeu um carnê só, pagou a taxa de lixo 198 de taxa de lixo, aí 198 dividido por 109 deu 1,81. E a taxa de lixo era para dar 1,57 em cima da metragem quadrada, que é o valor de 1% em cima da URM, que é 149, né? Então, esse cidadão aqui, embutiram, aqui no espelho do carnê, não diz nada se tem garagem, aqui só diz 109 metros quadrados. Não diz se é do apartamento, não diz se é da garagem que está cobrando. Então, o cidadão pagou aqui 198 de taxa de lixo, em cima de 109, isso dividindo dá 1,81. No mesmo prédio, um apartamento com a mesma metragem, 109 metros quadrados, recebeu 2 carnê daí. A taxa de lixo, 171,50, dividido por 109, 1,57. Porém, ele recebeu o carnê da garagem, que dá R$17 em cima do... que dá o mesmo valor daquela, só que 2 carnê. Então, quer dizer, o contribuinte recebe um carnê que está embutido o preço o lixo da garagem coberta, e no mesmo prédio o cidadão recebe 2 carnês, né? Só que separado, mas também cobrando a taxa de lixo em cima da garagem. Aí aqui é outro cidadão, que não é coberta. Ele paga, ele tem o box, né, que é aquela casinha lá que ele tem para colocar o depósito, enfim, no apartamento. Aqui não paga a taxa de lixo em cima daquela situação que está coberta. Da garagem não paga. Daí do apartamento paga, mas daí recebeu 2 carnês. Aqui de novo a mesma situação. Um apartamento de 76 metros quadrados, pagou 121 de taxa. E 121 de taxa, e dividido dá 1,57. Então, para um contribuinte é 1,57, para outro contribuinte é 1,80, 1,90, a URM. Então, estão embutindo na taxa de lixo, na garagem, aquela situação que eles embutiram o preço e não passaram isso. A pessoa recebe o carnê, paga, e às vezes não sabe nem o que está pagando. Então, uma falta de transparência do governo que leva o cidadão a pagar mais imposto, mais taxa, em cima daquilo que não produz lixo. Então fica aqui a minha indignação. Penso que quem está sendo lesado deveria procurar os seus direitos, porque dessa situação, com a falta de transparência, aí para fazer propaganda, para
para pagar em dia, que vai investir nisso, naquilo, faz propaganda. Para mostrar para o contribuinte o que ele está pagando, se nega. Muito obrigado. Consulta o senhor vice-presidente se existe mais vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos para o expediente, senhor presidente. Oh, desculpa. Desculpa, foi minha falha. Vereador Amaury Valdemar da Silva. Com a Senhor, palavra, desculpe, pelo tempo regimental, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Vereador, senhor, desculpe. Eu citei elementos. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadora, vereadores, público presente. Eu vou aproveitar a deixa do vereador TT. TT, vereador Wallace, do PDT. O ano passado, a Câmara aprovou um projeto de lei encaminhado pela prefeita, que se transformou em lei, criando um teto para a taxa de coleta de lixo. Eu votei contra, não lembro se teve mais alguém que votou contra, quem votou pode falar, porque eu estava desconfiado que aquele projeto de lei, que agora é lei, poderia autorizar a prefeita a reajustar a coleta de lixo. Essa era a minha desconfiança naquele momento. Houve um debate, até que chegaram a colocar que eu estava misturando alguma coisa que não era correto, mas agora chegou a prova. A prova é essa, Wallace, que aquela lei foi aprovada pela Câmara, encaminhada pelo Executivo, autorizou o secretário da Receita a juntar, que aqui o Jornal Expresso fez uma matéria, na qual o secretário fala que quanto à questão da cobrança ou não da área de garagem, ou não, ele pode escolher para quem, tá? Ou não, o secretário esclareceu que as áreas cobertas foram incluídas na taxa de lixo, pois fazem parte da área tributável segundo a lei. Claro, essa lei que a Câmara aprovou ano passado. E eu digo que é isso porque hoje os servidores públicos da Prefeitura, os atendentes, presidente, já estão falando para quem vai reclamar, e um deles foi o próprio presidente da associação, o presidente, o vice-presidente da associação Ama Cobrasol, seu Paulo, e os servidores disseram assim, a culpa são dos vereadores que aprovaram que o secretário poderia, ou não, né, como ele falou ali, juntar a garagem, que é uma área que não era tributável em relação à coleta de lixo, que é por metro quadrado, englobar, que é o termo que eles usam na prefeitura, englobar o apartamento e cobrar coleta de lixo. Então teve um reajuste, sim, do IPTU, porque juntou garagem, que não era taxada de coleta de lixo, que não produz lixo nenhum mesmo, até o home box também, acabaram juntando que o IPTU e sim estão cobrando. Então a culpa agora sabe de quem? De nós, vereadores. A prefeitura está dizendo que a culpa é dos vereadores, não fala que é a prefeitura que mandou, que é a prefeita que assinou a lei para cá, fala que os vereadores que aprovaram. Eu votei contrário, desconfiado. Sou desconfiado por nascença, sou. E desconfio daquele projeto, e daí a prova que o secretário, além de colocar no jornal, e agora já passou para os servidores, para que a culpa seja dos vereadores e não da prefeita municipal que encaminhou para essa casa. Olha só, isso é para a gente entender. Mas nem tudo é ruim. Ano passado, eu também fui contra um projeto de lei, que transformou em lei, que criava autorização legislativa para a concessão de remoção de veículos apreendidos. Esse que a Sinasc faz, né, que a Sinasc que remove, que apreende esses veículos, que a polícia apreende e encaminha para o pátio da Sinasc, o Tribunal de Contas considerou que a concessão tinha sido irregular porque faltava autorização legislativa. Aí, naquela época, naquele momento, falei que a prefeita ia aproveitar para cancelar o contrato com a Sinasc, já que o Tribunal de Contas encontrou uma irregularidade. Não, acabou encaminhando para a lei para a Câmara para convalidar um termo que a Câmara não gostou de eu ter falado, convalidar, mas praticamente foi isso. Mas nem tudo é ruim. A prefeita abriu uma concorrência agora para o contrato de concessão para a remoção de veículos. Pô, que bom, né? Então nem tudo, ou alguma coisa que a Câmara fala, acaba repercutindo na gestão da prefeitura. Então a gente não tem que parar de falar, não é porque não tem mais TV Câmara, mas a gente tem que continuar falando. Que o que a gente fala, alguma coisa repercute e alguma coisa acontece. Então, abertura de concorrência 004-2014, abertura de concorrência, processo 408-2014, concessão de serviço público para remoção e guarda de veículos automotivos retidos nas operações de fiscalização de trânsito urbano e a nível rodoviário do município de São José.
está aberta a concorrência para esse tipo de trabalho. Presidente, outra situação, mas só que eu não vou discutir sobre o assunto ainda, porque o projeto está tramitando na casa, parece que entrou ano passado e foi lido esse ano, é com relação à sucumbência dos advogados, que recebem os advogados de São José. Já falamos bastante sobre isso, a gente acredita, né, a maior parte acho que acredita que essa cobrança, não que não seja indevida, pode até ser constitucional, como falou o doutor Cloni para mim, mas para o povo de São José é pesado, né? Porque hoje o IPTU, quando tu não consegue pagar, quando passa de um para o outro, tu já tens uma atualização do valor, tu já tens uma correção do valor, tu tens uma multa em cima disso, Túlio, mais juros. Aí depois tem mais os encargos da Vara da Fazenda, onde recebe o processo, quando é ajuizado. Porque agora, Túlio, passou um ano e já estão ajuizando. Fora isso, ainda vem um 10%, que é a sucumbência do advogado. Então, são 6 indexadores em cima de uma dívida, vira uma bola de neve, e isso vira um valor que praticamente dobra praticamente a tua dívida. Então, quem não paga num ano, para o outro ano, corre para resolver a tua situação com a prefeitura, porque no ano seguinte, quando passar os 12 meses da tua dívida, ela vai ser ajuizada. E está acontecendo isso. Então, hoje a prefeitura, por decreto, por portaria, a prefeita está alterando algumas disciplinas dentro da Procuradoria-Geral. E tem esse projeto que está alterando também a sucumbência aqui, praticamente, não sei se está se baseando pelo Tribunal de Contas, pela auditoria que teve o Tribunal de Contas. O próprio vereador Antônio Luiz Batista, quando assumiu a casa esse ano passado, falou que era inconstitucional, que o Tribunal de Contas já tinha se manifestado e estava investigando, e isso está acusando. Então está havendo uma manifestação da prefeitura para consertar, né? Tentar acertar essa situação com o Tribunal de Contas, mas não basta só essa portaria da prefeita com relação à Procuradoria-Geral, as suas distribuições de cargos e funções, mas também um projeto tramitando nessa casa que altera, que praticamente, eu vou ainda discutir um pouco mais com o vereador Cloni, que é advogado e conhece bem da causa, e a gente está conversando sobre isso, com o vereador Orvino também, que me chamou para falar sobre esse assunto, sobre o mesmo assunto. Então, é um projeto que merece uma atenção nossa, dos vereadores, que você estude um pouco mais esse projeto, que tente conversar mais. Não dá para ser um projeto que a gente aprove assim, né, a toque de caixa. E nem está sendo isso, porque o presidente está tendo muita calma nesse processo, então está conversando com os vereadores. Eu acho que é importante. Falou em despesa para a população, e falou em caso de regularizar, até porque a Câmara já se manifestou uma época, até fez uma emenda, um projeto, até revogando essa lei. Né, e não foi revogada, ela continua valendo ainda. Mas é um caso que a gente tem que estudar um pouquinho mais antes de falar. Aproveitando em falar, vou fazer uma observação bem interessante. Vocês, uma boa parte das pessoas conhece que a construtora De Farias é uma construtora que tem uma relação muito, vamos dizer, íntima, mas uma relação muito boa com a prefeita municipal. Isso desde a época do ex-prefeito Gervásio Silva, né? Desde aquela época já tinha uma relação muito boa com a prefeita municipal. E está tendo agora em São José, com várias obras que ela ganhou no processo licitatório, né? Não estou dizendo que tem nenhuma irregularidade sobre isso, estou falando que que ganhou várias licitações em São José. É a mesma que está atrapalhando a Policlínica de Forquilinha, que para mim ajudou a atrapalhar, né? Porque quando se fala que uma obra não coube no terreno, e tu vai verificar lá no terreno, tu olha de frente, há uma sobra do lado esquerdo, e do lado direito está encostado na extrema, não tem nenhum afastamento de 1,5 metro de uma janela, tu acaba dizendo assim, será que o projeto foi feito errado mesmo? Ou foi a própria construtora que acabou justificando na hora da fundação que tinha uma drenagem que passava ali e que desviar dessa drenagem para melhorar a fundação e acabou dando essa justificativa e atrapalhando politicamente o ex-prefeito. E quase está atrapalhando a atual prefeita. Mas olha, interessante, a relação então, da prefeita com o vice-prefeito de São José não anda lá muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque saiu uma decisão do recurso administrativo, onde a De Farias, a construtora De Farias, que tem esse bom relacionamento com a prefeita, acabou tentando desabilitar a Trans Pereira, que é uma construtora que é irmão do Natal, do nosso vice-prefeito, que é o secretário de obras, tentando desabilitar. Não conseguiu, porque a construtora Trans Pereira entrou na justiça e conseguiu ganhar uma liminar, uma das seguranças que fez, dizendo que não é grau de parentesco que pode impedir uma construtora de participar da licitação. Ela ganhou.
Isso foi para provar que, nessa situação, o grau de parentesco não tem problema. Mas por que uma construtora que tem relação com uma prefeita, tão bem com a prefeita, entra contra uma construtora que é ligada diretamente com o vice-prefeito, né? Isso sabendo que poderia ter consultado antes de fazer essa... Eu também recebi essa denúncia, mas consultei os advogados, onde deram a mesma decisão do judiciário aqui de São José. Então a coisa não anda muito bem em São José, mas eu volto a falar disso e um pouco mais na próxima sessão, até porque o meu tempo já está acabando. É isso, senhor presidente. Consulta ao senhor Alô. vice-presidente se há mais vereadores inscritos. Senhor presidente, com certeza não há mais vereadores inscritos. Não havendo, passamos à ordem do dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e, em especial, a presença do deputado Mário Marcondes, que se faz presente nessa casa na noite de hoje. Muito obrigado, deputado. Está em discussão o requerimento número 003/2015, de autoria do vereador Wallace Avanir de Souza, o vereador TT. Solicito a gentileza do vereador primeiro secretário a proceder à leitura do requerimento. Requerimento número 003/2015. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste, com fundamento no artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio de expediência à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Adeliana Dal Ponte, para fins de que remeta a esta Casa informações com a devida e completa prova documental a respeito dos motivos que levaram à revogação da destinação de recursos federais na ordem de R$2 milhões para a construção da unidade de pronto atendimento no município de São José, conforme aduz a portaria número 120, de 11 de fevereiro de 2015, do Ministério da Saúde. Justificativa. Conforme o plano de governo da atual gestão, o principal compromisso seria a área da saúde, sendo que seu eixo principal seria transformar o município de São José numa cidade saudável, com o fortalecimento e expansão da rede de atenção básica, média e alta complexidade, garantindo a todos os cidadãos o acesso contínuo a um atendimento integral, qualificado e humanizado, assim como o acesso a um diagnóstico precoce, ao tratamento e à reabilitação. A revogação da destinação dessa verba vai de encontro a esta política, razão pela qual este vereador deseja saber os reais motivos para tal acontecimento. Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015. Wallace Avanir de Souza, vereador do PDT. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Mais uma vez, boa noite. Cumprimentar o deputado estadual Mário Marcondes. Bem, esse requerimento já foi bem discutido nessa tribuna, através do vereador Cloni Capistrano, até, por sinal, muito bem discutido. Todos sabem que saiu matéria sobre esse assunto da devolução do recurso do governo federal, onde era para a instalação de um pronto atendimento 24 horas. A justificativa há várias. Na verdade, nós, vereadores, temos que ter a prova documental até para poder dar explicação para a população de São José. Todos sabem que a saúde de São José não vai lá essas coisas, mas a gente tem acompanhado, a gente faz várias indicações. Uma indicação que eu fiz para a prefeita foi que o posto de saúde da Serraria ficasse até as 22 horas. Já vão se passando 3 anos e até agora continua fechando às 6 horas da tarde. Daí a população de lá tem que se locomover até Bela Vista, enfim, para outro atendimento que tem até as 10 horas. Esse recurso daria uma grande conotação a todos os moradores de São José, por se tratar de saúde, né? Num pronto atendimento 24 horas, todo mundo sabe a lástima que está o hospital regional, de atender não só São José, mas todas as cidades. Então, isso é mais uma prova, mais para a gente ter uma noção realmente do que aconteceu, não ficar só pelos jornais. Então, eu peço o voto favorável, o primeiro requerimento do ano dessa Câmara, poderia votar favorável até para a gente ter essa informação. Então, eu peço o voto favorável a todos os vereadores. Continua em discussão.
Não havendo quem mais queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está em segunda discussão um parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, ao projeto de lei número 110/2014 do vereador Neri Oswaldo do Amaral, que altera o artigo 1º da Lei Ordinária Municipal número 4.742, 18 de fevereiro de 2009. O projeto de lei já foi votado em primeira discussão e aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. Eu coloco aqui em deliberação dos senhores vereadores a dispensa da leitura do parecer. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadora Mauri Valdemar da Silva. Voto sim, presidente. Cloni Capistrano Maia de Lima. Voto sim, presidente. Francisco Pimento Costa Silvi. O voto não, presidente. Moacir da Silva. Voto sim, presidente. Sanderson Almicides de Jesus. Voto sim, presidente. Sandra Pereira Alves Martins. Voto contrário. Telmo Pedro Vieira. Túlio Márcio Salles Maciel. Sim. Wallace Avanir de Souza. Sim, senhor presidente. Neri Oswaldo Amaral. Sim, senhor presidente. Adriano de Brito. Sim. Orvino Coelho de Ávila. Sim. Aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. Está em primeira discussão o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 002/2015 da Prefeita Municipal que institui o Jardim Botânico Municipal de São José e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ambos vinculados à Fundação Municipal do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e da outras providências. Eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame. Projeto de Lei Complementar número 002/2015, procedência governamental, autora Prefeita Municipal e objeto institui o Jardim Botânico Municipal de São José e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ambos vinculados à Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da outras providências. Relatório das conclusões do relator. O presente projeto de lei complementar de autoria governamental, com entrada nesta casa no dia 24 de fevereiro de 2015, dispõe-se a 2 propósitos. Um deles visa a instituição do Jardim Botânico Municipal de São José. O termo do Jardim Botânico destina-se a designar a área protegida, constituída em seu todo ou em parte por coleções de plantas vivas cientificamente reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas, com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do Brasil, do país, acessível ao público no todo ou em parte, servindo à educação, à cultura, ao lazer e à conservação do meio ambiente.
O referido projeto possibilita que, em uma parceria inédita, o poder público e a iniciativa privada torne São José o primeiro município da Grande Florianópolis a ser sede de um jardim botânico, a partir da doação de um imóvel para a municipalidade, com uma área total de 166 mil metros quadrados e mais uma área edificada de 755 metros quadrados, destinada à sede administrativa do Jardim Botânico, uma estufa de plantas com área de 63 metros quadrados, ambas situadas sobre a área institucional número 6, com 2.321 metros quadrados, matriculada no cartório de registro de imóveis sob o número 86.455, de propriedade do município de São José, que, juntamente com a área verde número 11 do loteamento residencial Jardim Botânico, com área de 4.849 metros quadrados, matriculado junto ao cartório de registro de imóveis de São José, sob o número 86.470, também de propriedade do município. Estas áreas serão repassadas à Fundação Municipal do Meio Ambiente para a concretização do Jardim Botânico. Para o funcionamento inicial, estão sendo criados através da municipalidade, no anexo 8º da Lei Complementar número 014/2004, com alterações da 32/2009, 2 cargos de provimento em comissão, lotados na Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sendo um de diretor da Unidade de Conservação, CCM-7, e um gerente técnico da Unidade de Conservação, CCM-6. O Jardim Botânico de São José poderá contribuir para a implantação das estratégias globais para a conservação de plantas e do Plano de Ação para o Jardim Botânico Brasileiro, no âmbito regional. Ele proverá a pesquisa científica e conservará a espécie da flora e da Mata Atlântica, as espécies consideradas endêmicas e as ameaçadas de extinção, bem como as úteis para a recuperação ambiental e para a qualidade de vida humana. Além do Jardim Botânico Municipal, o presente projeto de lei complementar também institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente, como órgão financeiro vinculado diretamente à Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que terá como objetivo a implantação de ações destinadas a uma adequação de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida do povo de São José. Pela proposta encaminhada à administração do fundo, caberá à Fundação Municipal do Meio Ambiente observar as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. A fiscalização pela aplicação dos recursos do fundo caberá ao mencionado Conselho, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Isto posto, após análise e esgotadas as atribuições destas comissões, encaminho ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. São José, 27 de fevereiro de 2015. Adriano de Brito, relator, vereador do PR. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo, Sanderson Mercedes Jesus, vereador do PMDB. Wallace Alvani de Souza, vereador do PDT. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo, vereador Neri Oswaldo Amaral, vereador do PMDB, e vereador Orvino Coelho de Ávila, vereador do PSD. Decisão da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, de acordo, vereador Túlio Márcio Salles Maciel, vereador do PMDB, vereador Neri Oswaldo do Amaral, vereador do PMDB, e vereador Orvino Coelho de Ávila, vereador do PSD. Decisão da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor. De acordo, vereador Sanderson Mercedes Jesus, do PMDB, e Wallace Alvani de Souza, vereador do PDT. Senhor presidente. Está em discussão o parecer do relator. Com a palavra o vereador Amaury Valdemar da Silva. Presidente, eu vim discutir o assunto até porque foi que trouxe à tona na Câmara o abandono desse Jardim Botânico, da estrutura do Jardim Botânico, junto ao loteamento do Jardim Botânico de propriedade da JA, que hoje já tem vários proprietários que já adquiriram seus lotes e já estão até construindo. Então, denuncio o abandono, até porque naquele momento eu considerava que a construtora deixou um passivo para São José, utilizando do argumento de um jardim botânico para a venda daqueles referidos lotes.
Esse era o meu entendimento naquela época e continua sendo o meu entendimento hoje. Entretanto, a prefeitura buscou a solução. Foi um dos poucos requerimentos que foram aprovados de minha autoria. Na Câmara foi aprovado o requerimento, pedindo informações à prefeita e à Fundação Meio Ambiente, na qual a Fundação Meio Ambiente respondeu, relatando o custo, né, o custeio da manutenção e da administração desse jardim botânico naquele local. Até alguns vereadores questionaram, acho que o vereador Túlio chegou a questionar que aquele custo era o inicial, depois seria valor bem mais baixo do que aquilo, porque aquele custo constava em adquisição de equipamentos e máquinas, né, que depois não teria a compra no ano seguinte. E hoje a prefeitura praticamente está... acho que foi o vereador Orvino, o vereador Neri Amaral também tocou no assunto, dizendo que faltava uma lei específica criando o Jardim Botânico. Né? Acho que foi o vereador Orvino que acabou comentando, acho que não foi numa parte comigo ainda, ou foi o vereador Neri Amaral. Então, na verdade, o que a gente trouxe de problema relatando os problemas da cidade, mas a prefeitura foi buscar as suas soluções. Né? Citamos essa situação da lei, que não existia lei específica criando o Jardim Botânico, então a prefeitura hoje sim está instituindo, através desse projeto de lei complementar, 001/2015, está instituindo o Jardim Botânico Municipal. E também um fundo para poder captar recursos e poder manter isso. É claro que a prefeitura aproveitou o ensejo. Agora, olha só, eu trago um assunto, denuncio, para que tenha a solução. Está vindo a solução. Só que dentro desse corpo, dessa solução, desse projeto de lei, desse projeto de lei complementar, vem um assunto que eu não concordo. Né? Puta, um item, agora só, tem vários itens que eu concordo, que é a situação de conseguir aquela estrutura toda, porque do jeito que está ficando abandonado, porque só um vigia lá cuidando não está dando conta, vai estar sendo pago pela própria JA, daqui a pouco vai se acabar aquela estrutura toda e nós vamos perder até um espaço que é interessante, que eu não sou contra o jardim botânico, né? Mas sim da situação que foi feita. Só que dentro desse corpo da lei, tem a criação de 2 cargos comissionados. Né? E olha só, eu tinha dito que não votaria favorável à criação de mais cargos comissionados em São José, porque nós precisamos reduzir os cargos comissionados. Né? Até para o nosso limite prudencial, pelo que falou o próprio relatório aqui, porque nesse projeto tem um impacto financeiro colocado aqui, um impacto financeiro e até o custeio também da manutenção. Então, nisso o projeto veio completo. Que esses 2 cargos comissionados vai ter um custo desse primeiro ano de 127 e vai aumentando para 130 até 140 mil anual. Eu não tenho esse poder como tem a prefeita de escolher alguns artigos e vetar. Né? Eu concordo com 90% do projeto, 10% não concordo, vai lá e veta e depois manda para a Câmara. O vereador não tem como. E poderia, de repente, fazer uma emenda para extrair isso. Até poderia, mas conhecendo bem, como eu conheço a Fundação Municipal do Meio Ambiente, como todas as atribuições vão ficar com a Fundação, ela vai ser praticamente doada a escritura sem ônus para a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Isso porque eu li no texto, né? Sem ônus nenhum para a Fundação. Vai ser doada. E o próprio órgão fiscalizador da Fundação vai ser o próprio Conselho do Meio Ambiente. E eu sei que a estrutura do meio ambiente, praticamente efetivo, só tem aqueles que estão à disposição, que o resto é tudo cargo comissionado também. Falta a criação da estrutura efetiva da Fundação Meio Ambiente. Então, se absorverem a administração desse jardim botânico, praticamente fica inviável para a Fundação Meio Ambiente cuidar disso sem uma estrutura. Então, dou um voto de confiança nesse momento, voto favorável a esse projeto, esperando que nesses próximos, pelo menos esses 2 anos que faltam para acabar essa administração, até pela competência, né, do superintendente da Fundação Meio Ambiente, né, que tem demonstrado isso, até porque aguentou bastante pancada de todo mundo aí e continua no cargo, né, então mostra que é competente, se não é bem competente, é bem articulado. Um voto de confiança para o superintendente da Fundação Meio Ambiente junto à prefeita municipal, que faça uma reforma administrativa e crie cargos efetivos da Fundação Meio Ambiente, que passe através de um concurso público, possa ser efetivado, e assim nós temos
funcionários efetivos, né, que possam tocar a Fundação Meio Ambiente sem dar a estrutura necessária que é. Que não fique à mercê de cargos comissionados ou de funcionários à disposição de outras secretarias, que acaba também atrapalhando outras secretarias, como a educação e outros que estão à disposição da Fundação Meio Ambiente. Voto com restrição, mas voto confiante que possa mudar isso, né, que possa ter concurso público e esses cargos comissionados da Fundação Meio Ambiente possam ser excluídos e se transformados em cargos de carreira, e tornar a Fundação Meio Ambiente muito mais importante do que ela é, mas com muito mais confiança. Aquela segurança jurídica, né, Sanderson, que a gente tanto fala, o senhor que é advogado também, que necessita, principalmente, uma fundação tão importante para o município. Voto de confiança nesse projeto, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Adriano de Brito, inicialmente, depois o vereador Cloni. Senhor presidente, mesa diretora, senhora vereadora e senhores vereadores, companheiros aqui presentes, saudação especial ao deputado Mário Marcondes, que se faz presente na noite de hoje. Boa noite. Serei breve, só fazer algumas observações a esse projeto. Eu vejo que o grande problema desse projeto foi a demora para ele chegar até aqui. Né, a gente tem ali uma estrutura já montada há mais de 2 anos, eu tive o prazer de ir lá visitar o espaço, e ali dentro desse espaço, eu não vou nem entrar na questão da grandiosidade que é ter um jardim botânico na cidade. Né, São José está sendo a primeira aí da região metropolitana, da Grande Florianópolis, em ter uma estrutura dessa voltada à preservação de espécies, a educação ambiental, voltada a estudos científicos, criando um fundo para capacitar a busca de recursos para manter toda a estrutura. Eu queria me reportar ao descaso pelo tempo que levou para chegar esse projeto aqui. Nós, num passado recente, nós tivemos a perda ali do casarão do Seu Max, próximo ao Shopping Continente, que foi uma perda histórica para o nosso município. Na calada da noite, derrubaram a casa do Seu Max, que veio ao chão ali, e lá se foi um pedaço da nossa história. E junto ali nós tínhamos um orquidário, o vereador tão bem o conhecia também, o vereador Moacir, com bromélias e orquídeas ali de uma beleza inquestionável. E esse orquidário foi todo transferido lá para o Jardim Botânico, para o espaço onde seria o Jardim Botânico, e com o tempo ficou abandonado. Então, muitas daquelas espécies ali desapareceram, uma pena, tinha coisas raras ali, espécies raras, que não foi tomada o devido cuidado e se perdeu, muitas foram roubadas, outras foram jogadas ao relento, e por falta de uma estrutura, de um zelo, talvez de uma preocupação de enviar a esta casa com mais urgência um projeto dessa magnitude, perdemos ali grande parte da flora e cuidada com um carinho incrível pelo Seu Max ao longo dos tempos. Então, eu espero também, vereador Mauri, que se reporta a criação dos 2 cargos, da necessidade, eu entendo também a necessidade de se criar 2 cargos técnicos para que as atividades ali possam estar acontecendo, mas eu espero que realmente a sua preocupação ela é bem-vinda, que nos próximos meses, ou no próximo ano, ou ainda esse ano, a gente possa realizar um concurso público para efetivar funcionários ali na Fundação Municipal do Meio Ambiente, porque quando da aprovação do nosso plano de carreira da Prefeitura, na gestão passada, foi criado um quadro com servidores capacitados a desenvolver atividades junto a um jardim botânico e até mesmo ao desenvolvimento das atividades da Fundação do Meio Ambiente. Hoje há uma carência muito grande, a ponto de ter projetos ali, processos parados por falta de servidor especializado para analisar tal matéria. Então, a gente roga para que um concurso público venha com urgência e a gente possa solucionar esses problemas e não precisar mais estar criando cargo em comissão, e sim contar com uma equipe técnica especializada efetiva no município. E a gente reza também para que essa equipe e a atividade ali venha com uma certa urgência para salvar ainda um pouquinho daquele orquidário ali do Seu Max que está lá jogado. É uma tristeza muito grande. Voto favorável e peço o voto dos companheiros. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da casa, a imprensa que se faz presente aqui na noite de hoje. Cumprimentar o deputado estadual Mário Marcondes, que também nos prestigia aqui na noite de hoje, e demais munícipes que acompanham aqui do plenário as informações, os debates que ocorrem nesta casa. Principalmente a imprensa que possa levar a informação, uma vez que a gente continua ainda sem a TV Câmara, e que muito nos cobram, inclusive na rua, presidente, para que retorne o mais rápido possível, para que as pessoas possam acompanhar de casa o trabalho dos seus parlamentares aqui desta tribuna. Eu observei atentamente a manifestação aqui da tribuna do vereador Amaury e do vereador Adriano de Brito. O Jardim Botânico foi tema de vários jornais, de imprensa, porque é um patrimônio que estava realmente se perdendo com o tempo. Inclusive, alguns servidores que são do meio ambiente, são concursados, conversaram comigo e cobravam a posição, porque estava se perdendo uma estrutura física que estava lá abandonada, toda aquela espécie que o vereador Adriano relatou. E, pasmem, assim, eu gostaria de compartilhar com meus amigos aqui, vereadores, que já se passaram, nós estamos no 3º ano do governo. E somente agora, está aqui, protocolado aqui na Câmara, somente agora é que o governo protocolou o projeto de lei do Jardim Botânico aqui, lido na sessão do dia 25/2, 24 de fevereiro. Então, vejam só, já se passou 2 anos, vereador Moacir. E por que demora tanto? E a gente faz esse questionamento. E como eu tenho dito aqui, o que é bom para São José e que eu tenho concepção de algo positivo, a gente vai votar favorável. Então, esse é um projeto que eu voto favorável, é um projeto do governo. Digam-se, é um projeto de competência do governo, porque nós, vereadores, não temos competência para propor esse tipo de projeto. Né? Competência, a gente fala competência legal. Cria-se 2 cargos comissionados aqui, no projeto de lei, veio embutido. Esses cargos comissionados, São José tem mais de 600 cargos comissionados, se cria mais 2, vereador Wallace, para tocar a questão lá do Jardim Botânico. Realmente é um ponto negativo, porque nós temos, a fundação já detém quadro suficiente. Além disso, entendo que apenas esses 2 servidores não vai dar conta de tocar o Jardim Botânico, porque eu conheço lá também a estrutura. Vai precisar de uma estrutura maior. Mas o município já detém condições suficientes para poder absorver a questão do Jardim Botânico. Mas o projeto em si é positivo. Outra questão muito importante aqui no projeto, vereador Adriano, é a questão do fundo. Porque o problema maior é manter essa estrutura. É manter, porque o que nós estamos fazendo aqui é recebendo o Jardim Botânico, dando autorização para que o município, através da fundação, possa desenvolver um trabalho que dá para desenvolver, vereador Neri. Tem várias espécies ali. Esse Jardim Botânico é uma referência. Os servidores que são da casa, do meio ambiente, me procuraram, disseram que já passou do momento, já passou da hora, vereador Telmo. Mas que bom que chegou nesta casa. Então, eu gostaria de declarar meu voto favorável ao projeto, porque entendo ser salutar. Entendo também que nesse projeto, como eu já falei, a criação do fundo é de extrema importância para arrecadar recursos e pode ser arrecadado via todas essas questões que envolvem o meio ambiente, que é uma causa hoje de extrema importância. E, acima de tudo, esse Jardim Botânico, além de referência no estado de Santa Catarina, ele poderá ser aberto para a população de São José, fazer visitações, levar a nossa escola municipal,
levar nossos alunos, abrir para a rede estadual, abrir para a rede municipal, particular do nosso município, para desenvolver trabalhos ligados à educação junto ao meio ambiente. Então, gostaria de dizer que voto favorável. É uma pena que usaram o projeto em si para colocar aqui cargos comissionados, criação de cargo comissionado. Entendo que hoje o município de São José tem condição suficiente de tocar a máquina com o que tem. E digo até mais, poderia até reduzir esses cargos comissionados pela metade que tocava a cidade. Inclusive secretarias. Nós temos secretarias endemasiadas, as coisas tudo travadas, mas graças a Deus que o projeto chegou no 3º ano de governo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores presentes, talvez seja um debate para chover no molhado, para dizer que é importante o jardim botânico e que talvez tenha demorado um pouco para chegar aqui. Mas eu gostaria de ampliar um pouquinho mais, até com respeito ao vereador Amaury, eu não considero essa doação como um passivo ao município, eu acho que ele é um ativo. A diferença entre o passivo é uma dívida, né? E um passivo é um patrimônio. Na minha análise, ele é um ativo e não um passivo, ele é um patrimônio para a cidade. Eu faço uma analogia muito clara. São José é a cidade com a maior concentração per capita do estado de Santa Catarina. Ele só perde para o município de Balneário Camboriú na alta temporada. Em situação constante, ele é o município de maior adensamento do nosso estado. Também sabemos que, além do adensamento, os espaços vazios que existem nessa cidade, eles são mínimos e estão cada vez mais limitados. Neste sentido, que eu considero, a par de qualquer investimento, eu entendi a colocação do vereador Amaury, o município vai ter que ter uma estrutura para arcar com essa manutenção e o custeio dessa estrutura que é o Jardim Botânico. Mas isso é muito pequeno, perto daquilo que ele agrega de valor à coletividade e ao meio, garantindo já 160 mil metros quadrados de uma preservação que vai ser ad infinito, eterna, daqui para frente, dentro de uma perspectiva, então, ambiental, que eu acho que aí é fantástico. Então, existe um passivo, existe, mas de maneira incomparável. O que a cidade ganha em relação ao Jardim Botânico é incomparável. E de uma maneira que eu digo assim, gratuita, inclusive com alguma construção que está em cima, e mais ainda o que está colocado ali, né? Porque, lógico, junto com as áreas que estão ali, que são consideradas de preservação. Concordo também quando se diz que a estrutura, ela não precisaria ter uma criação de estrutura para gerir. Por outro lado, a maneira como a estrutura, os cargos comissionados estão colocados na prefeitura e são vinculados já a alguma estrutura administrativa. Ou seja, o que é da educação é da educação, o que é da saúde é da saúde. Por isso, nesse momento, talvez a criação se faça necessária, até porque esse cargo ele não vai suprir a necessidade. Ainda mais, mas com relação, quando a gente vai um pouquinho mais a miúde no texto da lei da criação do fundo, vereador Telmo, aí sim ele dá a possibilidade de uma manutenção duradoura, porque ele abre as possibilidades de recursos que vão alimentar o fundo e que vão então gerir as unidades de conservação e o jardim botânico, e que então dá uma garantia de continuidade nesse trabalho. Então, nesse sentido, eu manifesto favorável por tudo isso que foi colocado, né? Eu concedo a parte ao vereador Amaury. O debate não é para chover no molhado, não. O senhor acabou falando a situação. Só um pouquinho, trocou o fio aqui. O vereador, o senhor citou uma área de 160.500 metros quadrados. Não fala aqui, mas provavelmente isso aqui é a área remanescente do loteamento, que é a APP. Provavelmente. Então, tem mais um passivo ainda, tá, nessa história toda. Né? Eu só quero saber se o secretário da Receita vai cobrar 20% de IPTU da Prefeitura de São José, né? Porque agora a APP é tributável, né? Tem que se cobrar 20%.
Então, na verdade, não é só a estrutura passiva, quando eu falo, não é o Jardim Botânico, isso sim, não tem, como você falou, o custo dessa máquina para a prefeitura, dessa estrutura para a prefeitura. Se era a prioridade para a cidade, aposto que a construtora não consultou a prefeitura para saber se a prioridade do município era o Jardim Botânico. Né? Não sei. E agora, além disso, ainda vai receber toda a APP, que a APP era remanescente da loteadora. Quem tinha responsabilidade sobre essa APP era a construtora. Agora passa a ser da prefeitura. Sabe qual é o risco que a prefeitura vai ter em recebendo essa área? De invasão, vereador Moacir. Enquanto é de particular, o particular cerca e cuida. Coisa que o secretário da Receita não entende. Que a APP não pode fazer nada, mas o proprietário particular está cuidando disso. E agora ele está tributando, pagando 20% de IPTU. Quando essa população souber que essa APP, Jardim Botânico, é da prefeitura, que agora vai passar a ser, prepara a invasão. Porque a prefeitura não tem capacidade de cuidar dessa área. Olha, até o Jardim Botânico vai depender de convênios ainda. Só para... O senhor acabou me citando, né? Só para responder. Obrigado, vereador Amorim. De qualquer maneira, eu mantenho a minha posição, até em função das suas argumentações. Entendo que a maneira que o fundo está colocado e os recursos estão colocados, se bem gerido, e aí a minha grande preocupação, que não sejam colocados 2 gestores lá no Jardim Botânico, sem olhar a questão técnica específica. Se bem gerido, com técnica, com as fontes de recursos previstas aqui, aí sim essa PP ela pode ser mantida. Concordo consigo que ela é um potencial de invasão? É. Mas também no particular, quando é uma PP, ele às vezes ele flexibiliza a ocupação, porque de qualquer maneira, ele dependendo, ele não tem uso. Se a lógica for essa, mas nós temos que partir do princípio que as coisas devem funcionar como a lei determina, e a APP não deve ser utilizada, então, muito melhor dentro de uma estrutura, aí sim vem a minha defesa. Como Jardim Botânico, ele passa a ter um olhar diferenciado. Ele abre possibilidades de convênios, ele abre o olhar da comunidade científica. Então, ele está focado de uma maneira diferenciada por um segmento que tem aquele interesse. Sendo focado e sob o mando de uma fundação com uma independência de recurso e de estrutura administrativa, tem tudo para dar certo e para ser exemplo na Grande Florianópolis. Esse é o motivo pelo qual eu já defendo por Jardim Botânico, mas vejo que nós temos muito mais um ativo potencial, muito maior do que o possível passivo que a gente possa ver, e eu entendo a sua argumentação. Por isso eu sou favorável e gostaria que a gente pudesse acompanhar também. Obrigado. Como já 4 dos senhores vereadores fizeram uso da palavra, eu encerro a discussão e coloco em deliberação o parecer da comissão exarado pelo vereador Adriano de Brito, que é favorável à aprovação do projeto. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores presentes. Consulto ao senhor vice-presidente a gentileza de nos informar se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Alô? Sim, senhor presidente, vereador Francisco Silvi. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Francisco Silvi. Boa noite, senhor presidente, parceiros vereadores, munícipe que nos assiste nessa noite, no caso. Como eu sou manezinho de Tijuquinhas, né, aprendi a falar com aquele pessoal do sul da ilha, rápido, falar, o pessoal de Três Riachos, né, esse é meu sotaque, no caso. Mas tem pessoas que escreveu em certos jornais aí, que não me entenderam o que eu falei naquele dia, né, embora eu, por exemplo, não queria ter falado. No final do ano passado, quando encerramos a Câmara de Vereadores, eu não queria ter falado nada, porque tudo é imudável. Aí outro jornal que dizer que o PT é o único partido, em síntese, que eu estou achando que o PT é um partido sério. Não, eu acho, não, eu tenho certeza que a sociedade nossa está corrompida, está promíscua, no caso, está ausente das forças da luta, em defesa, no caso. Por isso, eu complico um pouquinho a mais chamar a questão das igrejas, vamos supor. Igreja é um segmento que tem que despertar o homem para a vida, tem que dar motivação, animação, libertar o homem, e não de fazer pedidos por aí, no caso, né? Então, por que não falam, por exemplo,
Agora há pouco tempo o vereador Cloni mencionou a questão do inchamento da máquina pública. Eu não sei exatamente falar se exatamente tem uma quantidade de cargos, assim, muito para ter o inchamento da máquina pública. Mas também, é claro que a gente sabe que para ter uma hegemonia na Câmara de Vereadores, é preciso, às vezes, né, estar com cargo, com alguma coisa para poder contemplar. Né? Mas aonde que ficam as pessoas que vão discutir, que vai verificar, que vai vigiar o poder público, nesse sentido. Né? Então, não diga que eu disse que o PT é o único partido sério. Né? As pessoas têm simpatia pelos partidos, as pessoas têm simpatia pelas pessoas, sabe? Né? E tem pessoas sérias, como tem pessoas também que fogem a questão de seriedade, no caso. Né? Mas é uma disputa, é o sistema que está aí, no caso, que está colocado. E que não tem nenhum de vocês, talvez são compreensivos, entender que o sistema é promíscuo, o sistema é contaminador, nas suas vaidades, no caso. Então, por exemplo, por que os jornais não falam dessa matéria aqui? Né? 27% do preço da gasolina é imposto ICMS, de responsabilidade do governo do Estado. Portanto, cobre dele, sabe? 6% se refere-se aos impostos federais, tais como CID, PIS, CONFINS, e aqui você pode ver e deve cobrar do governo federal, sabe? Ao contrário do que dizem por aí, a gasolina no Brasil está longe de estar a mais cara, porque está mais cara no caso, né? Após o recente reajuste, a gasolina brasileira ocupa o 73º nesse ranking, né? A gasolina brasileira já esteve entre as 20 mais caras do mundo, né? O custo da matéria-prima do petróleo, no preço da gasolina, não chega a 20% no Brasil. Além disso, boa parte da matéria-prima é nacional, não dependendo do preço do barril no mercado internacional. É por isso que quando o preço do barril subiu, o preço da gasolina brasileira não subiu. Pelo mesmo motivo, quando o preço do barril despencou, o preço da gasolina não acompanhou a queda. Né? De 95 a 2002, o preço da gasolina teve reajuste de 350% em 8 anos. Média de 44% ao ano. De 2003 a 2015, a gasolina foi reajustada em 45%. Média de 3,75% ao ano. Ou seja, o reajuste nos últimos 12 anos foi equivalente à média de um ano de petróleo, de período anterior, no caso. Né? Então, quer dizer, isso a imprensa não fala, no caso. Né? Não fala das coisas ricas que o governo do PT, nesses 12 anos, fez, no caso. Que é o Bolsa Família, que pôs para pobre, não pode dar. Tem que, aquilo que já sistematicamente fica assim meio abusivo em falar, que um jogador de futebol pode ganhar 3 milhões. Um treinador, idem. Né? Um cantor pode fazer 60, 80 shows por mês, no caso. Pode fazer, claro, pode fazer, não há problema não. Pode se enriquecer do dia para a noite, claro, pode ser. Mas o pobre não pode ganhar né? um trocadinho de R$150 mensal. Né? Embora a gente sabe que todo esse meio existe de gente que desvia a conduta mesmo. Né? E pega dinheiro da onde não precisa pegar, no caso. Né? Em 1994, era possível comprar 127 litros de gasolina com o salário mínimo. 8 anos depois, em 2002, o poder de compra da gasolina diminuiu e era possível comprar 97 litros de combustível com o salário mínimo. Atualmente, após os reajustes, é possível comprar 220 litros com o mesmo salário mínimo, no caso. Então, precisamos, assim, eu tenho um pouco de respeito, né, com o governo promíscuo também do PT, porque todo mundo tem vaidade, né? Todo mundo vem aqui nessa casa, pega um mandato de vereador, também acha que é o tal, né? Infelizmente, o vereador é quase um office boy da sociedade, no caso, né? Que fica na base dos pedis por aí, no caso, né? Que quer sungar o bolso do vereador, no caso. Então, é questão coletiva, questão conjuntural, não é só coisinha pessoal, no caso, sabe? Então, eu sei que o meu desprezo, né, o meu problema, assim, psicoemocional de achar que não devo mais ser candidato nesse aspecto, é porque eu não... É uma coisa pessoal minha, que eu não creio em mais nada, sabe? Não creio em mudança no caso, né? Se eu falo da igreja, é porque a igreja tem que libertar o homem. Hoje, como fala assim, ó,
partido político está cheio, né? Precisamos fazer uma reforma política. Mas como é que vamos fazer essa reforma política, no caso? Né? Podia fazer uma reforma também da igreja, no caso, né? Porque está cheio de igreja por aí. Qualquer canto tem igreja, no caso, né? E que diz que prega a palavra de Deus e que liberta o homem. Né? Para mim é bobagem, né? Então eu não creio mais nisso. Um abraço a todos, meu boa noite, tá? Consulta ao senhor o senhor vice-presidente se existe algum vereador mais inscrito para expediente. Alô? Explicação pessoal, aliás, desculpa. Senhor presidente, com certeza não há mais vereadores inscritos. Não havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, solicitando mais uma vez aos senhores vereadores a gentileza de, se possível, apresentar o nome do indicado para o título de cidadão, que eu tenho 15 dias para fazer. A placa. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para quarta-feira, no horário regimental. Obrigado.